O meu nome é Pedro Martins, sou especialista em marketing digital, em programação web, e também sou formador. Portanto, tenho este prazer, este gosto, eu diria que quase uma, uma vocação de formação. Amo passar informação. E uma vez que nós vivemos na era da informação, na era da partilha, na era, no fundo, da informação estar disponível a todos, quem tiver esta vantagem de gostar de partilhar informação, quase que substitui aquilo que era antigamente o segredo dos negócios. O segredo dos negócios era a correção, a alma dos negócios era o segredo. Neste momento é a partilha. É exatamente o oposto. Quanto mais informação nós partilharmos, mais nós ajudamos os outros a ter conhecimento e, de alguma forma, é a forma que nós temos condições de mais impulsionar os nossos negócios e a nossa marca pessoal. Hoje eu vou falar sobre tendências, vamos entender o que são as tendências do mundo atual, no mundo digital, no meio digital, no mercado digital, e também o que são as soluções que estão disponíveis para nós utilizarmos. Não adianta nós continuarmos a tentar alavancar os nossos negócios num formato tradicional, num formato que, no fundo, venceu e foi vencedor no tempo dos nossos pais e ainda muitos de nós que aqui estamos. Portanto, foram formatos vencedores. Neste momento, temos mesmo que mudar. Portanto, não há hipótese, nós não temos condições de continuar a competir neste mercado da mesma forma que nós competíamos há uns anos atrás. E eu vou abrir um pouco o leque, vou abrir aqui um pouco aquilo que é a caixinha de Pandoras, aquilo que nós vamos perceber do mundo atual em termos digitais, tem aqui muita gente a entrar, em termos digitais, no fundo, são aquelas ferramentas que nós precisamos. Nós precisamos de ferramentas, mas também precisamos de saber utilizá-las. Em que altura nós devemos utilizar determinadas ferramentas e em que altura devemos escolher outras ferramentas. Hoje vamos falar um pouco sobre as tendências do consumidor. Quem trabalhar com grandes quantidades de informação e também com um público mais alargado, nada melhor do que entender aquilo que, no fundo, é a realidade dos dias de hoje. O que é que acontece no mundo? O que é que está acontecendo nos meios digitais? O que é que está a acontecer nas tendências das pessoas, não só a nível nacional, em Portugal, mas também no mundo? Vamos falar sobre isto. Mas vou começar com detalhes sobre a inteligência artificial. Vamos desmistificar esta história da inteligência artificial. Adianto já que ninguém é expert em inteligência artificial. Portanto, eu não sou expert em inteligência artificial. Eu simplesmente estou a tentar entendê-la, estou a recolher informação todos os dias. Porque a evolução desta ferramenta que nós temos nos dias de hoje é tão rápida, é tão alucinante, que eu arrisco-me a ter uma informação que foi preparada no início deste webinar. Amanhã, quando amanhecer, essa informação já evoluiu. Portanto, a rapidez é tão alucinante que nós corremos riscos de falarmos algo que é uma realidade hoje e amanhã já está diferente. Está bem? Eu vou falar-vos também aquilo que neste momento é entendido em termos de inteligência artificial sobre as 3 etapas da inteligência artificial e em qual delas é que nós estamos. E aqui sim vai ser algo bastante curioso. Vamos falar então sobre essas tendências do mercado, portanto, em tendências do consumidor, e depois vou falar sobre as ferramentas digitais para entender de que forma nós podemos aplicá-la no nosso negócio e também na nossa estratégia de marketing. Ok? Muito bem. A inteligência artificial veio para ficar. Agora, como é que vamos trabalhar com ela? O que é que ela como é que ela vai estar daqui a pouco tempo? Não é daqui a muito tempo, é daqui a pouco tempo. É algo que ainda não está escrito. Não há nenhum caderno, não há nenhum apontamento que já disse com clareza aquilo que vai acontecer daqui a muito pouco tempo. E com esta velocidade de mudança, há pessoas que estão muito preocupadas com isso, é o que eu vos posso dizer. Há pessoas responsáveis por estes setores que estão muito preocupadas com esta questão.
Muito bem. Vou começar pela primeira etapa da inteligência artificial, que é a chamada ANI, que é Artificial Narrow Intelligence, que no fundo não é mais do que aquela inteligência artificial que tem um foco, foi construída, foi desenvolvida para desenvolver uma determinada ação, uma determinada função, e foi desenhada para aquela função. Posso-vos dizer já que o próprio ChatGPT encaixa-se nesta realidade. Ele foi desenhado como um chat de conversação, portanto, no fundo, como uma ferramenta de conversa. Nós falamos com ele, ele no fundo é um chatbot. Nós conversamos com o ChatGPT e ele dá-nos aquilo que nós pedimos. Tem uma base, a maior base de dados mundial, portanto, é o ChatGPT. Nós colocamos as questões, e ele responde. Nós pedimos determinadas tipo de informação, compilado de determinada forma, e ele dá-nos essa informação. Está dentro e eventualmente o ChatGPT é um nível de inteligência artificial que nós não temos acesso, nós, meros mortais, aqueles que estamos aqui hoje a ouvir e a falar, nós temos acesso a este tipo de inteligência artificial. Desde gerir, criar imagens, desde criar, fornecer informação, portanto, uma quantidade de outras, criar certos criativos, como logotipos. Já existem, a inteligência artificial criou o vosso logotipo de uma forma espetacular. Qualquer outro designer levaria, eu diria, 10 vezes mais tempo, mas não, é muito mais. E a criatividade do designer tem um limite, e a criatividade da inteligência artificial não tem limites. Há inteligência artificial que faz arte, quadros de arte já, e devo-vos dizer que só se o nosso ego, como seres humanos, não se sentir afetado, é que não vai preferir esse tipo de artes, porque realmente é de uma qualidade extraordinária. Até aqui nós estamos bem, porque é uma inteligência artificial que faz aquilo que nós queremos. E só faz aquilo. Não vai inventar coisas diferentes. O problema é que os cientistas a nível mundial não conseguem ficar parados. Eles não conseguiam parar neste nível. E já estamos aqui com indícios. Neste momento nós vamos falar sobre a Artificial General Intelligence, que não é mais do que a inteligência artificial geral. Em que patamar é que nós estamos aqui? Nós aqui já estamos num patamar em que o nível cognitivo desta inteligência artificial já está equivalente ao ser humano. O ser humano, além de inteligente, também tem muitas manias, não é? Também tem muitos stresses, tem ego, tem mau caráter, tem mau feitio, tem uma quantidade de coisas que também ajudam a definir um bocado aquilo que nós somos como seres humanos. Uma inteligência artificial que não tenha ego, que não tenha mau feitio, que não sinta-se cansada, que não tenha depressão, que não tenha, ou seja, que não seja fragilizada pelos sentimentos humanos, a partida, se estiver igual a nós, já está imediatamente superior a nós. Aqui nós corremos riscos já elevadíssimos, como por exemplo de a inteligência artificial começar a tomar decisões sobre as quais o ser humano não concorda. Sobre isto vamos falar mais à frente, e aqui sim nós vamos ver quais são os riscos que nós corremos neste momento. E portanto, explicar-vos, vou ajudar-vos a entender este mundo da inteligência artificial de uma forma sem a minha opinião. Ok? Eu não vou dar opinião. Eu vou explicar-vos aquilo que está acontecendo neste momento e o que é que os cientistas neste momento e quem desenvolve soluções destas está preocupado. Quando a máquina estiver neste nível, nós vamos com toda a certeza não ter hipótese alguma de competir com ele. Uma coisa é nós competirmos com a máquina em termos de serviços, criar soluções, cumprir tarefas. Agora, quando nós tivermos que competir com a máquina para tomar decisões, vejam o nível que nós estamos. Ela tem muito mais informação, ela tem mais... O ser humano, o nosso cérebro trabalha sensivelmente a 200 Hz de velocidade. As máquinas trabalham a 1 GHz.
portanto, de velocidade. Portanto, nós estamos a falar da velocidade da luz. O nível de pensamento, de informação que nós conseguimos processar, sendo que muitas vezes ele está limitado também por outros fatores orgânicos que nós temos, a máquina não está. Portanto, a competição passou a ser desleal nesta fase. Muito bem. Há aqui um outro problema acrescido. No momento em que nós chegamos à inteligência artificial geral, nós perdemos o controle. Aqui nós já perdemos o controle. Okay? Já vos vou explicar no slide seguinte. Aqui só gostaria de acrescentar que está em desenvolvimento ainda o ChatGPT 4. Nós estamos na versão 3.5 do ChatGPT. Nessa versão, é aquilo que nós conhecemos neste momento, das qual vou-vos falar também com mais detalhe, para nós conhecermos hoje um pouco mais sobre a ferramenta. Mas aquilo que eu vos posso acrescentar é que no desenvolvimento do ChatGPT 4 já houve relatos de que há sinais da inteligência geral a querer, portanto, sair daquilo que são os comandos dos cientistas, portanto, dos técnicos que estão a desenvolver. Portanto, já houve vários momentos em que eles tiveram que interromper o processo que estavam a fazer porque a máquina começou a pensar sozinha. Nós estamos a falar do quê? Nós estamos a falar de uma programação que nós criamos, de linhas de comando que nós, portanto, demos instruções e a máquina cria novas rotinas de pensamento, outras linguagens que o ser humano não compreende e já não sabe o que ela está a falar ou o que é que ela está a fazer, e quando é pedido o retornar dessa informação, ou pelo menos o esclarecimento dessas linhas de códigos novas, ele simplesmente não dá. Estamos a falar de vontade própria. É aqui que nós perdemos o controle da máquina. Ok. No momento em que a inteligência artificial em geral estiver implementada, há uma rápida subida para aquilo que é a superinteligência. Artificial Superintelligence. A superinteligência significa que o controle, além de perdido, vai superar tudo aquilo que o ser humano criou até hoje. Há quem diga que a última grande invenção do ser humano foi a inteligência artificial, porque a partir daqui quem vai inventar ela. Ok? Esta fase da superinteligência é o pavor e é o pânico dos especialistas e daqueles que são neste momento responsáveis pela segurança mundial. A superinteligência, nós já não somos, não servimos para nada. Com a superinteligência, o ser humano, a profissão que nós temos, aquilo que nós sabemos, a história que nós conhecemos, vale zero, não vale nada. Não há nada que nós tenhamos ainda que nos possamos valorizar em termos de humanos que a inteligência artificial não ultrapasse em todos os aspectos e como dissemos, a velocidade da luz. Aqui há algo, sim, pânico, já pode estar instaurado, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas agora vamos definir o que é isto. O que é isto do problema da inteligência artificial? Isto tem uma palavra, chama-se o problema de alinhamento. Okay? Este é o problema da inteligência artificial. Se nós não tivéssemos um problema de alinhamento, ela podia ser uma superinteligência e nós estávamos confortáveis. Ela se podia fazer tudo por nós, é quase como uma entidade suprema que geria tudo e nós estávamos aqui felizes e contentes a viver só como Adão e Eva no paraíso. Portanto, não há, neste momento, qualquer espécie de conforto em termos de alinhamento. Esta é a maior preocupação. O que é isto do alinhamento? Muito bem. O alinhamento, vou-vos dar um exemplo prático. Nós temos uma inteligência artificial geral e os comandos dos líderes foi avançar com um processo em que nenhum humano deverá passar fome no planeta. Ok. O comando está dado, a inteligência artificial vai gerir todas as suas ferramentas, todo o seu conhecimento, toda a sua base de dados e vai fazer várias experiências até atingir este objetivo. Enquanto ela não atingir este objetivo, ela não para. Ok? E depois o que é que aconteceu? De algumas simulações que foram feitas, o resultado foi este. Ou seja, quando ela percebeu que não tinha qualquer hipótese de acabar com a fome no mundo
o próprio ser humano não o permitia, ela acabou com a fome no mundo. Nunca mais ninguém teve fome. Porquê? Já não havia humanos para ter fome. Ok? Este é o raciocínio da inteligência artificial. Ela vai resolver o problema, o algoritmo vai encontrar uma solução, porque todas as tentativas que fizer, se forem falhadas, ela vai encontrar uma forma de contornar a dificuldade, porque ela vai cumprir a sua missão. Ok, o ser humano, entretanto, tentou parar aquela tendência, não é? Aquele percebeu que a máquina estava a começar a tomar uma solução, começou a desligar os fornecimentos de água, começou a desligar, portanto, todos os meios de sobrevivência dos seres humanos, porque realmente percebeu que a única forma de acabar com a fome na Terra era extingui-la. Nos seres humanos era extinguir o ser humano. Entretanto, o ser humano apercebeu-se disso e foi tentar travar a inteligência artificial. O que é que isso era? Mais um obstáculo que ela tinha que contornar. Portanto, e ela contornou a tentativa do ser humano de travá-la. Isto é um problema de alinhamento. Agora vocês dizem assim, mas calma, nós podemos deixar comandos claros que tudo o que ela fizer não pode nunca ter havido num ser humano. Aqui depois há uma quantidade de critérios que depois vão-nos abalar isto tudo outra vez. E eu vou-vos explicar porquê. Estamos no alinhamento. Atenção que aqui já nem estamos na superinteligência, ainda estamos ao nível da inteligência geral. É um problema associado à construção de sistemas de inteligência artificiais poderosos que são alinhados com os seus operadores. Não sei se já perceberam onde é que nós vamos chegar. Quem é que são estes operadores? Podemos ter quem estiver no poder no momento, ok? Se o poder for a religião, vai ser alinhado com os critérios da religião. Se o poder for a ditadura, vai ser alinhado com os critérios e com o alinhamento da ditadura. Se for uma democracia, vai ser a democracia que vai ditar. Se for a ciência, em favor da ciência, vale tudo, é a ciência que vai ditar essas regras e esse alinhamento. Se for a filosofia, se for... Imaginem, vocês agora podem me ajudar aqui com vários outros modos de pensamento no planeta. E imaginem qual deles iria realmente comandar a inteligência artificial geral. Portanto, nós, se não conseguimos um alinhamento a nível do ser humano, que já anda há tantos anos, há mais de 100 mil anos, que o ser humano consta que já caminha aqui neste planeta. Digam-me agora se nós não conseguimos chegar lá. Estamos em pleno ano 2022, agora 2023, e vivemos uma crise com uma guerra. Ainda não estamos alinhados. Como é que nós vamos colocar um alinhamento na máquina? Portanto, aqui está onde tudo isto vai ter e onde é que nós estamos com um problema grave em mãos relativamente à inteligência artificial. A inteligência artificial vai beber informação, vai ler a informação que está no vosso telemóvel aí pousado na vossa secretária. Ok? Portanto, ela está aí. Ela está aí. Essa é a base de dados onde ela vai buscar informação. E depois nos data centers das grandes superfícies digitais, como Google, como Facebook, entre outras, onde ele vai beber informação. Talvez, não sei se sabem, mas, por exemplo, só ali na Covilhã nós temos um data center com mais de 2.000 metros quadrados da Google. Como são terras mais frias, eles optaram por fazer ali e poupavam bastante em arrefecimento. Ou então estão implantados perto de zonas com acesso à água para refrigeração daqueles servidores. Portanto, é aí que a inteligência artificial vai atuar. Ela tem acesso à informação mais detalhada da nossa vida do que nós próprios. Ela sabe, desde que tivéssemos o GPS ligado e os dados ligados, ela sabe onde é que nós estivemos o ano passado a esta hora. Está tudo lá guardado, está tudo lá registado. E nós não sabemos. Portanto, vejam esta inteligência, numa fase em que ela vai controlar o futuro da humanidade, ela tem tudo nas mãos para fazer tudo o que ela quiser. Portanto, é esta realidade. Não vos queria deixar com isto em extremo assustados, mas conscientes daquilo que é a inteligência artificial e em caminho que nós estamos. Nós, neste momento, estamos num limbo, portanto, em que já a inteligência artificial narrow, chamada narrow, que é aquela estreita, aquela bastante definida, que é isso que nós vamos falar aqui durante esta formação, este webinar. Agora, a questão é, estamos num limbo da passagem para a inteligência artificial geral. O que é que já houve uma petição de 20.000 cientistas no mundo inteiro para desligar a inteligência artificial até se encontrar uma solução para a evolução. Mas o facto é que isto não chegou a quem nem assim chegou
Portanto, aqui para alguns países tem algumas, como foi o caso da Itália, entre outros países, que têm alguns pensamentos e algumas intenções de interromper a inteligência artificial durante um tempo, até nós percebemos como é que isto vai evoluir, mas o facto é que é tão difícil porque nós já estamos entranhados nela. Ela já faz parte da nossa vida todos os dias e quase, em alguns casos, 7 ou 8 horas por dia. Está bem? Ufa, vamos respirar calmos agora, vamos respirar um bocadinho, que isto, atenção. Há coisas há momentos, a humanidade já passou por muitos momentos críticos e tem ultrapassado, esperemos que vai ultrapassar mais este. Agora vamos falar sobre o nosso planeta, sobre, não mais em foco na inteligência artificial, mas agora em foco das nossas tendências, aquilo que se anda a fazer no mundo, e quais são as tendências de utilização. Portanto, a recordar que o ano passado, só alguns em novembro, veio então esta notícia, esta informação, que já batemos então à porta dos 8 mil milhões. Eu penso que já somos 8 mil milhões e 500 e tantos mil, portanto, neste ano, desde o fim do ano passado até este ano, já cresceu aqui uma boa fatia da população mundial. Portanto, de 8 mil milhões, ou 8 bilhões, como dizem, tanto os ingleses e no Brasil. Portanto, já somos muita gente no planeta. E dessas 8 mil milhões de habitantes do planeta, nós sabemos já que temos pelo menos 5 mil milhões 560 mil utilizadores que têm o seu próprio aparelho, o seu telemóvel, no fundo. Já existem aqui uma fatia, bem mais de metade da população mundial que tem o seu próprio aparelho e, portanto, desse pessoal existem também mais do que 5 mil milhões que utilizam e têm acesso constante à internet. Ok? E depois desses ainda existem já perto dos 5 mil milhões, portanto 4.880 que são utilizadores frequentes das redes sociais. Ok? Portanto, pode ser interessante nós começarmos a perceber estes valores. Porquê? Porque este é o nosso universo, é onde nós vamos desenhar a nossa estratégia em cima destes números, que depois, claro, interessa talvez aqui a um nível mais reduzido, a nível nacional. Internet. Ora, acesso à internet. Utilizadores, já vimos, temos aqui mais de 5 mil milhões. 64,5% da população, portanto, tem acesso à internet, a população global. Há um crescimento desde o ano passado de 2,1% de utilizadores da internet. Sabemos também que, a nível do género feminino, 61% da população utiliza a internet e, a nível masculino, 67,4% também tem acesso à internet. Em média, da população mundial, passam 6 horas e 40 minutos por dia na internet. Ok? 6 horas e 40 minutos por dia a utilizar tanto aqui a internet. Também sabemos que só de acesso de telemóvel, isto é importante na medida que quando nós falamos que os nossos sites, portanto, a informação que nós criamos e disponibilizamos na internet tem que ter um formato mobile friendly, tem que ser modo responsive. Portanto, é importante perceber que 95% da população que acede à internet acede através do seu telemóvel. Também, alguns acedem em certos momentos no telemóvel e outros através do seu computador, que em média 63,4% acedem à internet pelo seu computador. Ok? Depois, também sabemos que 78,5% da população urbana que usa a internet, portanto, que tem acesso à internet, e nos meios rurais, onde existe mais o campo, onde existe menos portanto, tecnologia, sabemos que 45,9% da população acede à internet. Ok? Estão a acompanhar estes valores? Portanto, isto é, claro, a título informativo.
Se continuarmos agora e quisermos desmistificar em termos dos últimos trimestres desde 2021, a média estava em 2021, entende-se porquê, nós estávamos na pandemia ainda, em plena pandemia. No primeiro trimestre de 2021, as pessoas passavam aproximadamente quase 7 horas por dia na internet, ou seja, 6 horas e 55. Aumentou ainda no segundo trimestre de 2021 para 6 horas e 57, manteve-se no terceiro trimestre e começou a cair ligeiramente no quarto trimestre de 2021. Portanto, assim foi, até que chegamos depois aqui então a 2023, que estamos numa média de 6 horas e 40 minutos de utilização diária da internet. Ok? Estão todos a acompanhar até aqui? Sim? Ok. Dividindo por, portanto, homem e mulher, temos aqui uma média, na idade dos 16 aos 24 anos de idade, as moças, no caso, passam mais tempo na internet que os rapazes. Provavelmente porque os rapazes, alguns ainda jogam bola, ainda têm aqui uma ocupaçãozita de desporto. Portanto, depois, da idade dos 25 aos 34 anos, continuam a ser as mulheres que têm mais acesso à internet, portanto, com 7 horas e 8 minutos por dia, e os homens com 6 horas e 55 minutos. E assim vamos, tanto nesta análise, até que chegamos aqui à idade dos 55 aos 64 anos, que talvez muitos de nós pensamos que era muito menos, não é? Ainda existe aqui uma média de utilização da idade dos 55 aos 64 anos, uma média para os homens, para as mulheres, de 5 horas e 23 minutos por dia, os homens uma média de 5 horas e 27 minutos por dia de utilização da internet. Muito bem. Vamos então aqui analisar mais alguma informação. Portanto, em termos percentuais, há 95,3% dos acessos à internet são feitos por smartphones mais evoluídos e os mais rudimentares. Ainda existem alguns aparelhos mais rudimentares, mas já têm acesso à internet, já têm dados, ok? Depois, pelos computadores, 63,4%. Smartphones evoluídos 94,4%, os telemóveis mais rudimentares ainda 3,7%, e pronto. E vamos, aqui conseguimos saber que os tablets, depois os computadores pessoais, os computadores de trabalho, e pronto. E através da televisão, Smart TVs também já tem muita componente de acesso. Basta dizer que muitas famílias utilizam o acesso, por exemplo, aos sistemas de streaming, que é o caso de Netflix, HBO, e outros canais de distribuição de entretenimento, que, portanto, utilizam a internet para esses meios. Têm o acesso à internet, a Smart TV está ligada à internet e assistem os seus filmes, as suas séries, através da internet. Depois, equipamentos já, muitos de domótica, outros das casas inteligentes, portanto, que utilizam também acesso à internet e depois, através de consolas de jogos, também 11,3%. Portanto, estes são os acessos em geral à internet, ok? Agora, não menos importante, como é que nós escolhemos informação? Como é que nós sabemos notícias e quais são as tendências das pessoas para encontrar, então, essa informação? Muito bem. Dos 18 aos 24 anos, a procura portanto, aqui por informação, tenho que desviar ligeiramente aqui, tapa a minha vista aqui, os comandos do Zoom. Portanto, através da televisão, quem é que ainda vai ver notícias na televisão? Dos 18 aos 24 anos, ainda 41%. Dos 25 aos 34, 44%. Dos 35 aos 44 anos de idade, 51% ainda assiste notícias na televisão. E 59% das faixas entre os 45 e os 54, e pronto, a partir dos 55 ainda há um hábito muito grande de ver notícias na televisão. Ora,
Agora, através dos canais mídia sociais, dos 18 aos 24 já é 60%, e nós vemos aqui, sem entrar em mais detalhes, que a curva aqui já é crescente. Com a idade, as pessoas já assistem às notícias, tanto acima dos 55 anos de idade, já só 45% vê notícias no seu telemóvel, e muitas vezes até os links nas redes sociais. Ok? Ainda notícias, vamos então ver quais é que são os principais canais das notícias. O Facebook como um condutor de notícias portanto, aqui a faixa etária dos 18 aos 24 anos é o Facebook, com 31% o YouTube, com 30% o Instagram, e o TikTok aqui a subir. Em todos os canais o TikTok está a subir. É claro, ainda não atingiu o nível, mas caminha para lá muito rapidamente, portanto, para também ser um dos canais de informação. Até aqui pensámos o TikTok como um canal de entretenimento puro. Vejam o quanto, neste momento, já serve até como canal de notícias, de informação. Okay? Muito bem. Marcas. Como é que as marcas são encontradas e como é que as marcas utilizam os canais digitais portanto, para ser um condutor de informação e conseguir criar envolvimento com as novas, com as camadas. Portanto, temos aqui também um gráfico que dá-nos uma informação que as pessoas encontram as marcas. No fundo, quando falamos de marca, falamos em serviços ou produtos, através dos motores de busca, ainda 31%, ok? Através de informação na televisão, no fundo das publicidades televisivas, 30,6%. Através das publicações, ads significa publicação paga, não é? Patrocinada, nas redes sociais, estamos a falar em 27,7%. Vocês vejam como já competimos, já estamos a nível de social media, já estamos quase a competir com a televisão em termos de vendas, em termos de canais, em termos de levar informação e fazer conhecer a nossa marca. A televisão foi dominadora durante muitos anos, mas já está a perder terreno, e a análise do próximo ano, de certeza, estamos a falar de julho de 2023, o próximo ano isto já é capaz de ter uma inversão nítida. Pela forma como está a evoluir. E depois, claro, temos sempre a passagem de testemunho. Algumas organizações que nós conhecemos são excelentes por passa-palavra, e também pelo cliente satisfeito, não é? Nós temos um cliente satisfeito, ele é um canal fortíssimo de divulgação da nossa marca. Depois temos também, através de websites que sejam bem trabalhados, ainda estamos aqui a falar já em 25% que são condutores de informação e que levam a nossa marca mais longe, e por aí fora. Portanto, se fôssemos detalhar esta lista, nós percebemos aqui. Vocês são livres de fazer os print screens que desejarem, está bem? Esta informação pode ser muito interessante para vocês. Quem fizer print screen, eu já vi ali o Ricardo a sorrir, já deve ter feito meia dúzia deles. É isso mesmo. Prints que é para depois registarmos e voltarmos a pensar nesta informação após o webinar. Muito bem. Vamos continuar. Portanto, partilha, divulgação, branding ou a publicidade nas social media. Nós estávamos aqui com uma média de 20% em 2017 contra os 33,9% em 2022. Isto é um crescimento, estamos a falar de algo que é inevitável, não há como contornar isto. Nós pensamos, vou divulgar a minha marca no método tradicional, é contrariar todas estas tendências, é não querer saber daquilo que está à frente dos nossos olhos. Não há hipótese, não há forma de contornar as redes sociais na nossa estratégia de crescimento da nossa marca. Não há forma de contornar as redes sociais. Portanto, isto é uma informação que é dada pelos números, pelas estatísticas que nós estamos a ver. Ok? Continuando, agora vamos novamente olhar aqui para as faixas etárias. Se formos analisar, portanto, o produto da nossa empresa, da nossa marca, e interessa saber as faixas etárias. Interessa saber qual é a tendência dos 16 aos 24 anos,
e qual é a tendência dos 55 aos 64 anos. Portanto, é importante nós olharmos qual é a tendência e ajustarmos o nosso público a essa tendência. Eu posso chegar a um filtro e fazer um filtro numa publicação ou numa campanha do Facebook, por exemplo, e chegar lá e selecionar dos 16 aos 64 anos. Assim eu consigo abranger todos e estou claramente portanto, aqui a segmentar um público para minhas campanhas que pelo menos há de apanhar todos. Esse é o maior erro que nós fazemos. Porquê? Porque aqueles que vão comprar podem estar na faixa etária dos 45 aos 54 anos, mas quem vai gastar os nossos cliques e o dinheiro todo que nós lá colocamos é os miúdos dos 16 aos 24 ou dos 65, dos 55 aos 64, que são aqueles que não vão comprar o nosso serviço. E estão a gastar os nossos cliques e estão a gastar o dinheiro que nós investimos. E depois o resultado é zero e nós dizemos depois, isto na final não faz coisa nenhuma. Claro, nós não fomos conhecer o nosso público e não fomos segmentar o nosso público para garantir que aquelas pessoas que nos vão ver são aqueles que realmente podem comprar o meu produto ou o meu serviço. Está bem? Há umas campanhas, já agora a título de curiosidade, há umas campanhas que nós já devemos ter visto, por exemplo, na área da saúde, eles utilizam muito, que é você que tem 48 anos ou você que tem 45 anos, porque eles, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma campanha para as pessoas que vão fazer, que fazem 45 anos este ano, para, se tiver 45 anos, vai ter um desconto de tal nos óculos ou com uma consulta, ou num plano de seguros de saúde. E fazem esta campanha segmentada àquelas pessoas e focam-se naquelas pessoas e só filtram pessoas com 45 anos. Vocês vejam, e depois eu vou, aqui é o meu Facebook, estou aqui a ver entretenimento e levo aqui com uma publicidade a dizer: você que tem 45 anos, aproveita este plano porque tem tanto de desconto. Epá, estão mesmo a falar comigo. Só podem estar a falar comigo. Como é que eu sabia que eu tinha os meus 45 anos? Isto é um trabalho bem feito. Está bem? Isto é um trabalho bem feito. Muito bem. Continuando aqui na nossa estatística, que já não se alonga muito, vamos então ver o que é que nós temos aqui mais de informação que também é útil para a nossa estratégia. Vejam que a procura por, ou pelo menos a estratégia de implementar uma campanha de marketing que me possa levar o conhecimento da minha marca até aquele que é o meu público e o meu potencial comprador, aqui o Instagram lidera. Ok? Não há melhor plataforma para criar uma marca. Porquê? Porque o Instagram tem estratégias e não neste âmbito deste webinar, mas eu vou só fazer aqui uma referência. A estratégia, por exemplo, dos influencers. Há uma plataforma neste momento que surgiu, que é uma plataforma de influencers, em que o agente de marketing digital, ou mesmo o próprio empresário, pode fazer um registro nessa plataforma e encontrar influenciadores do mundo inteiro, ou pelo menos com nicho nacional. Ao aceder a essa informação, vejam que eles só se focaram no Instagram. É só Instagram. Porquê? Porque o crescimento, a implementação de uma marca de uma forma mais agressiva e uma forma mais forte, o Instagram é a melhor ferramenta. O TikTok está realmente aqui a caminhar passos largos para vir competir nesse formato, ok? Logo a seguir temos o Facebook e depois o Pinterest, porque o Pinterest funciona muito bem com o trabalho de imagens. Twitter, TikTok, que galopa e que está a subir todos os dias no sentido de competir. E pronto, e outras plataformas que também que nós já conhecemos, mas o Instagram lidera. Okay? Muito bem. Tempo mensal passado com acesso à internet. A média está no YouTube a manter ainda a liderança com... atenção que aqui estou... um detalhe, é importante dizer isto. Estes dados não os tinha há tempo deste evento, os dados de 2023. Portanto, estes são os dados de 2022. A realidade é, e aquilo que eu já analisei em outros gráficos, o TikTok já ultrapassou. O TikTok já ultrapassou o
YouTube, que tinha os seus 23,7 horas mensais de utilização por pessoa. Neste momento o TikTok já lidera. Portanto, sei em primeira mão que esta informação é real. O TikTok já ultrapassou, já está acima do YouTube em termos de horas dedicadas por utilizador. Ok? E pronto, e temos aqui Facebook com 19, o WhatsApp, portanto, é uma plataforma já muito utilizada em termos profissionais, em termos de troca de informação, envia-se orçamentos, envia-se fotos de trabalho, envia-se fotos de portfólios, já se faz tanta coisa no WhatsApp que no fundo é uma das plataformas que cada vez mais é utilizada também pela sua funcionalidade tão eficaz. Ok, chega de estatísticas, vou-vos deixar descansar aqui das estatísticas. Há quem olhe para aquelas estatísticas e beba aquela informação de uma forma totalmente estarrecido e satisfeito. E há quem também olhe e perceba, mas não sinta tanta atração para aqueles números. Eu pessoalmente sou amante daqueles números porque é impressionante nós sabermos exatamente o que está a acontecer com todas aquelas aplicações que nós no fundo conhecemos e também utilizamos. E se estamos no formato do empresário que quer aparecer, quer explorar estas ferramentas, quer se posicionar nestes locais privilegiados, é importante entendê-los. Ok? Muito bem. Consumidores estão mais atentos do que nunca. Eu tenho o hábito de, antes de comprar alguma coisa ou subscrever algum serviço ou o que quer que seja, ir pesquisar tudo o que eu consigo sobre essa matéria, sobre esse serviço, sobre esse produto. A questão é que não sou só eu. A questão é que não sou só eu. Sou eu e mais muita gente que já se começa a perceber todas as ferramentas, a quantidade de informação disponível e faz o mesmo que eu. Quando eu vou me posicionar, o problema é que muitas vezes, quando eu me vou posicionar como vendedor dos meus serviços nos canais digitais, eu me esqueço que os outros vão ver tudo o que podem sobre mim, não é? Antes de eu conseguir, ou sobre o meu serviço, ou sobre o meu produto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar toda a informação à volta do meu produto e dos meus serviços para quando esse consumidor atento for tentar ver se o meu serviço ou a minha marca interessa, ele possa sentir confiança. Ok? Este é o passo difícil de se dar. É quando nós percebemos que nós não somos só consumidores. Quando passamos para o lado do fornecedor, há consumidores muito atentos e que vão tentar saber tudo o que podem sobre nós. E nessa altura nós temos de estar bem posicionados e com uma informação credível. Eles analisam tudo em diferentes plataformas e comparam. Nós sabemos que há plataformas, mesmo nacionais, criadas em Portugal, que é o caso do Quanto Custa, passa publicidade, mas é uma ferramenta, que, por exemplo, compara e dá valores instantâneos e quem trabalha com retalho ou venda de serviços, como eu conheço aqui alguns casos, por exemplo, de produtos são vendidos muito bem numa loja virtual, no e-commerce. Quanto custa também é uma solução que pode ser utilizada, porque desde produtos de sex shop, a produtos de gourmet, a produtos de eletrónicos, aparelhos, tudo pode estar nessa plataforma e utilizar essa plataforma também para ganhar notoriedade, porque pode vender por ela, pode vender por ela. E muitas vezes, se for estudar, pode também utilizar essa plataforma como um benchmarking. Benchmarking é eu estudar a concorrência, ver os preços, ter um overview de tudo o que são produtos semelhantes ao meu, que estão a ser canalizados, e essa plataforma faz uns comparativos e eu posso modificar a minha estratégia de negócio com base nessas informações. Ok? Ora bem, vamos chegar aqui há uma fase em que vocês agora vão trabalhar um bocadinho, mentalmente. Vou-vos passar agora a pasta, não é que eu vou me calar, porque eu gosto de falar e vocês não me conseguem calar, nem que eu falo sozinho. Mas o facto é que agora vou-vos lançar aqui um pequeno desafio. Quando eu estou a pensar aqui no caso de um consultor, ok? E quem pensa num consultor pode pensar numa marca, pode pensar também num serviço mais específico, num produto mais específico. Esta informação é importante. Onde é que anda a nossa história? De onde é que nós aparecemos?
Se há testemunhos ou não sobre os nossos trabalhos, os produtos, ou o consumo dos nossos produtos, onde é que estão registados estes testemunhos? Onde é que eles estão visíveis para alguém ver? Os seguidores, esta marca tem seguidores? Esta marca é conhecida? São vários fatores que alguém vai olhar e vai decidir a sua compra com a minha marca, com base nesta informação. E esta informação tem que existir alguns e estar bem trabalhada e não ser menosprezada. Ok? Muito bem. Para isto, fica aqui então o desafio. O desafio é, nós quem tiver uma caneta pode até fazer um rabiscozinho rápido e fazer um pequeno quadro. Vamos avaliar como é que está a nossa presença no meio digital. E essa presença vai ser avaliada em valores de 0 a 5. Ok? Vamos pensar, vamos fazer umas colunas, 0 a 5, e nas linhas vamos escrever o Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e o blog. Algo semelhante a isto. Ok? Nesta tabela, neste gráfico nosso, é algo que é uma autoavaliação. Isto é para vocês olharem para vocês próprios e dizerem assim: muito bem, Pedro Martins, tu estás ótimo. Ou então, muito bem, Pedro Martins, tu tens muito para trabalhar. E está na hora de começar. Qualquer gráfico que vocês façam no vosso caderninho, em que não está pelo menos semelhante a este que está aqui, que é pelo menos o mínimo ser um nível 4 e ter alguns nível 5, a nível de algumas dessas marcas que estão aqui, quer dizer que vocês estão muito longe de competir no mercado. Querem estar a competir no mercado, vocês garantidamente que têm que ter ali um 5 no Instagram. Dependendo do vosso nicho, podem ter ou não um 5 no LinkedIn. LinkedIn é muito mais focado num determinado nicho de negócios e de profissionais, mas eu quase que diria, se não tiver um 5 no LinkedIn, eu tenho que o ter no YouTube ou no meu blog. Ok? Porque são os mais fortes ferramentas de conteúdo que nós podemos utilizar. Agora, pesa a vossa consciência de olhar para isto e olhar para o vosso gráfico, ver onde é que vocês fizeram estes vistozinhos, se vocês estão semelhantes entre o 0, o 3, o 2 e o 3. Acreditem, vocês têm mesmo de trabalhar nisto. Têm mesmo que olhar para isto com outros olhos, e de arregaçar as mangas e começarem a posicionar a vossa marca entre o 4 e o 5. Ok? Muito bem, não quero que fiquem tristes. Acho que estão aí um bocado. Alguém está aí a coçar a cabeça e a dizer: epá, isto tem mesmo que trabalhar. Sim, senhor, tem que trabalhar. E o objetivo também deste webinar não é só partilhar informação, mas é também ajudar-vos a pensar num novo objetivo e traçarem as vossas metas, uma vez que setembro iniciou. É quase como, para o empresário, setembro é quase como o dia 1 de janeiro, não é? Renovar os votos, fazer novos objetivos, traçar novas metas. Agora é que vai ser. No, que como fiz uma publicação ainda hoje a dizer que daqui a um ano eu vou desejar ter começado hoje, está bem? Vocês podem marcar no vosso caderninho dia 4 de setembro de 2023 como daqui a um ano vou desejar ter começado hoje. Ok? Daqui a um ano vamos, quem sabe, a um outro webinar igual a este e alguns de vocês até estejam presentes, todos felizes e contentes. Vamos lá. Sim, senhor. Vamos falar então, continuar aqui ainda um bocadinho sobre pronto, a tendência do mercado digital. Isto é quase em modo de fazer aqui o resumo desta parte das tendências. Vamos então concluir que, portanto, em 2023, que já estamos em agosto, fim de agosto, perdão, já estamos em setembro, portanto, temos aqui só mais 3 mesinhos, 4 mesinhos para mostrar o que valemos. Vamos pensar 3 meses. Portanto, setembro já começou, temos outubro, novembro e dezembro, portanto, 3, 4 meses para fechar o ano. Vamos criar uma solução para nós, uma estratégia de marketing para nós, que, de alguma forma, seja holística. Quero dizer que nós vamos ser versáteis, nós vamos olhar para todas as
as ferramentas foram aqui faladas de redes sociais e canais digitais. Vamos colocar-nos em todas, mesmo que algumas vão sobressair em termos de desempenho, porque vamos nos dedicar mais a elas. É necessário em extremo que haja pelo menos 2 ou 3 que estejam fortes, ok? Mas vamos pensar no seguinte, nós vamos ter que obrigar, entre aspas, o nosso consumidor a precisar de nós, a integrar a solução que nós lhes vamos dar no seu cotidiano. Se a minha estratégia for um e-commerce, eu tenho que criar seguidores, eu tenho que criar aquelas pessoas que têm que encontrar os nichos que vão consumir continuamente, vão fazer um hábito, consumir os meus produtos. Portanto, nós temos que entrar na mente dos consumidores, entender como é que eles pensam, entender como é que a nossa concorrência que está a ter um bom desempenho está a trabalhar, encontrar a sua estratégia, redefini-la para nós e torná-la melhor ainda. Portanto, é este o desafio que fica para aqueles que nos estão a vir aqui hoje neste evento. Vamos para a terceira parte deste webinar. Vamos então, agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Falamos aqui de inteligência artificial, falamos aqui de soluções que podem revolucionar nossa estratégia de marketing digital. E falamos aqui da inteligência geral, falamos da superinteligência, mas falamos daquela que é a que mais nos interessa neste momento, que é a narrow, ou seja, a inteligência artificial que é focada. Portanto, tem uma faixa estreita de atuação, tem um foco, e esse foco é para nos ajudar, é como um acelerador de funções. Okay? Eu tenho um carro, entretanto, descubro que posso instalar um kit para ele, em vez de dar 150 km/h, começar a dar 350 km/h, ou 450, desde que as nossas estradas o permitissem e a nossa agilidade no volante também. Portanto, mas é disto que nós estamos a falar. Estas são ferramentas que nós, ao as utilizarmos, aquilo que era um processo complexo para nós fazermos, de repente se tornou fácil. Eu vou-vos contar fazer-vos aqui uma história rápida, muito rápida. Recentemente na empresa entrou o Francisco na empresa, na nossa empresa, e o Francisco é aquele funcionário que está sempre disponível. Está sempre disponível. Seja a que hora for, está sempre disponível. Além disso, o Francisco também tem outra característica muito importante. É que ele sabe tudo. Tudo o que lhe pergunto ele sabe, vai atrás da resposta e dá uma resposta rapidamente. Outra característica porreira que ele tem é que ele não tem mau feitio. Não é aquele resmungões. Normalmente as pessoas, ou os seres muito evoluídos, têm maus feitios, porque é assim, não é? Não se consegue ter tudo. Mas o facto é que ele tem um excelente feitio. Não reclama, é educado, sempre que se pede alguma coisa, também se engana, mas quando pede alguma coisa e se engana, pede desculpa e rapidamente corrige onde é que ele se enganou. O facto é que se alguém me vier dizer assim agora, Pedro, larga o Francisco da mão e deixa-o estar, eu vou dizer, mas nunca na vida. Eu largo todos os outros, mas o Francisco não. O Francisco é o chat GPT que entrou na empresa. Okay? O Francisco é o chat GPT. Porquê? Porque ele não tem mau feitio, ele sabe tudo o que eu lhe pergunto, desde que, claro, eu tenho que perguntar coisas que sejam lógicas e possíveis. Está sempre disponível, não reclama, e ainda por cima é educado. Eu falo com ele, pede desculpa quando se enganou. Portanto, é esta realidade que nós temos agora. Nós temos ferramentas que estão disponíveis a toda hora, sabem praticamente tudo o que nós lhe perguntarmos. A única coisa que nós precisamos saber é como extrair deles o melhor desempenho. E é disso que nós vamos falar hoje ainda. Está bem? Muito bem. Vamos falar aqui que, portanto, a inteligência artificial portanto, serve para automatizar processos, serve para acelerar processos, para melhorar processos,
Portanto, e aquilo que nós vamos fazer neste momento em que a inteligência artificial geral não se sabe o que vai ser, a superinteligência só Deus sabe, mas esta está na nossa mão, esta está disponível. Há empresas, há pessoas e há entidades a utilizá-la com força e nós vamos fazer o quê? Vamos estar em pânico à espera da inteligência geral que vem aí ou vamos utilizar estas ferramentas a nosso favor? Quem sabe a utilização destas ferramentas vai ajudar os líderes ou os entendidos mundiais a encontrar a solução para aquilo que é a preocupação dos nossos dias relativamente à inteligência artificial. Okay? Muito bem. Vamos falar da inteligência artificial generativa. O que é generativa? É aquela que é o ChatGPT, um dos maiores exemplos, porque ajuda-nos a criar, a desenvolver, a desenvolver novos caminhos de informação, novos caminhos de conteúdo que até aqui não era possível não tínhamos acesso a esta ferramenta. E neste momento a inteligência artificial está nesse nível, está à mão de semear. Importa dizer o seguinte: como é que nós temos acesso a essa informação toda? Como é que ela nos está a vir para as mãos? É porque realmente, neste momento que houve o boom, ChatGPT, alguns em novembro do ano passado, foi quando começou, já existia há algum tempo, mas começou realmente a disparar e a ter a visibilidade que alcançou até os dias de hoje, alguns em novembro do ano passado, e a sua rampa de crescimento, se vocês pesquisarem em Google Trends, por exemplo, que é tendências, googletrends.com, fazem pesquisa sobre as tendências de pesquisa no Google e testam o que é, portanto, a evolução, definem uma janela desde o ano passado, do início do ano passado até agora, vocês vão ver a rampa de crescimento em termos de pesquisas do ChatGPT. E percebem rapidamente quando é que ele apareceu e como é que ele disparou e teve esta evolução. Ok? Continuando, então, vamos cumprir o nosso tempo, hora e meia vai ser hora e meia. ChatGPT. O ChatGPT é realmente exatamente o que o nome diz, é um chatbot. É uma ferramenta que foi criada para conversar connosco, mas conversar com a possibilidade de nos dar a informação que nós queremos. O grande desafio é saber extrair dele o melhor. Se eu fizer uma mera pergunta, ele vai me dar uma mera resposta. Se eu fizer uma pergunta elaborada, com foco e com orientação e instruções muito bem definidas, ele me vai dar uma resposta brutal. Ok? Pensem nisto assim e vamos falar sobre isto agora a seguir. Ok. Como é que eu acedo ao ChatGPT? Não façam instalações de nada. Não instalem. No vosso browser, basta digitarem aquilo que conseguem ver aqui, que é chat.openai.com. OpenAI é a empresa que está por trás da criação e desenvolvimento desta solução. chat.openai.com. Trabalhem no browser, no Chrome, no Safari, todos os outros, agora esqueci-me o nome dos outros. Portanto, no Internet Explorer ou no Edge, portanto, trabalhem na ferramenta que for, digitem no vosso browser chat.openai.com. E é aqui que vocês vão fazer a vossa instalação. Quem não tiver, eu duvido, acho difícil que alguém não tenha já o ChatGPT, acesso ao ChatGPT nesta fase, mas se não tiver, está aqui uma oportunidade. Entra no vosso browser com este endereço e depois eu neste momento confesso que não vejo grande necessidade de nós escondermos o nosso acesso ao Google, portanto podem entrar com a vossa conta do Google, que facilita, seguir alguns dos passos que eles vos vai pedir e a partir dali já tem o ChatGPT disponível para utilizarem sempre que quiserem, não tem mau feitio, sabe praticamente tudo o que perguntam e ainda por cima é educado. Ok? Muito bem? Está feito então o acesso, aqui fica o desafio e aqui fica a reflexão. Eu consigo encontrar no ChatGPT respostas para todas estas soluções ou estas necessidades que eu tenho, ele pode ajudar-me facilmente. Se eu quiser criar uma campanha de marketing digital para uma empresa de limpeza, por exemplo,
sigo aqueles prompts que são comandos, que já vos vou passar a seguir, que são os ideais para nós conseguirmos que ele nos dê uma resposta mais elaborada. Eu já tenho feito trabalhos no ChatGPT que tem quase meia hora de conversação com ele, em que faço uma pergunta, consoante a resposta que ele me dá, eu peço para ele explicar melhor o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, e a resposta que ele me dá evolui aquilo que eu quero e eu continuo a conversa e tenho textos gigantes até chegar àquilo que é o conteúdo afinado daquilo que eu pretendo. Ele, como disse, não tem mau feitio. Se eu perguntar as coisas e depois disser, mas eu agora quero em português de Portugal, ele vai-me fazer em português de Portugal. Mas eu quero uma linguagem mais simples, ele vai-me fazer aquilo uma linguagem mais simples. Após fazer 50 pedidos diferentes, ele continua a estar bem disposto a dar-me respostas. E isto é um fator que normalmente no ser humano já tinha parado ao 10º, já estava a dizer, decide lá o que é que tu queres, porque eu não tenho o dia todo. Ele não faz isso connosco, ele tem o dia todo. Ok? Mais uma vantagem que nós podemos, muitas vezes encontramos nas nossas empresas, nos funcionários, nas pessoas que trabalham connosco, é quando nós continuamos a precisar de um melhor produto e a pessoa já não tem mais paciência e às vezes para por ali. No momento em que tenho uma máquina destas a fazer comigo, ela não se cansa e eu exploro até ao limite e ter o produto mais afinado, o conteúdo mais afinado do que eu quero. Criar um orçamento para um cliente nosso, sendo nós agentes de marketing digital, uma clínica dentária, criar um plano de negócios para a minha empresa. Lembrem-se que ele tem uma base de dados mundial, ele sabe detalhes de empresas a nível mundial, de tipo de negócios, de modelos de negócios. Portanto, se eu quiser criar um plano de negócios para mim, eu simplesmente tenho que pensar nas informações que eu quero que ele vá trabalhá-las. Eu quero pensar qual é o meu orçamento disponível, em quanto tempo eu preciso daquela solução a faturar X. E eu consigo ir perguntando e desenhando o meu plano de negócios de ChatGPT. Excelente. Quanto é que eu não tinha que pagar uma empresa de consultoria para me fazer isto? E provavelmente não ia ser tão completo. Ok? Criar um artigo para um blog, um artigo de opinião para um blog, estruturar um manual de qualidade para a minha empresa. Por que não? Há de haver uma altura em que eu preciso de uma empresa certificada para me emitir um manual de qualidade. Mas eu posso criar o meu manual de qualidade próprio. Eu posso, inclusive, abordar uma empresa que eu realmente tenha contratado para efeitos de alguma certificação e confrontá-lo com a informação que eu tenho e ajudá-los até, no fundo. Portanto, importa é que nós temos uma ferramenta que nos dá um universo infinito de soluções que até então nós não tínhamos acesso de outra forma. Portanto, fica aqui alguns desafios de pedidos que eu posso utilizar o ChatGPT. Portanto, vejam coisas totalmente diferentes umas das outras. E eu tenho aqui 8, podiam ser 80, podiam ser 800. Ok? Ele não se cansa. Ok, como é que é a fórmula básica, inicial, para nós obtermos uma boa informação de ChatGPT? Primeiro, muito útil, definir uma regra. Atuo como um agente de marketing digital, atuo como um consultor de negócios, atuo como um formador de determinada área. Portanto, eu posso dizer como é que eu quero que ele se posicione. Quando ele me vai dar esta informação, ele vai seguir uma determinada regra. Depois, crio que há de ser a minha tarefa, aquilo que eu quero que ele faça. E depois, mostra-me no formato X, ok? Quem é que já tem neste momento o ChatGPT aberto? Se tiverem, fica o desafio de colocarem esta instrução. Um exemplo composto. Atuo como um profissional de marketing digital. Ok? Depois, isto foi a regra. Ok? E depois, a função ou a tarefa será, portanto, criar uma lista de 10 novas ideias de como criar vídeos envolventes para uma clínica veterinária. Esta é a instrução, portanto, ele sabe o que é que nós pretendemos, mas depois eu quero isto no formato de emojis. Vejam o resultado e digam se vos agrada. Ok? Excelente conteúdo que eu já teria aqui para partilhar.
dessa forma. Fica o desafio. Isto é um abrir de ideias. Isto é o abrir a caixinha de Pandora. Depois daqui, quando começar a sair as ideias, aqui sim ainda estamos um bocadinho à frente da inteligência artificial. Porque as nossas ideias começam... É porque eu estou a pensar em cada um de vocês que aqui está. Eu não imagino um de vocês que não tenha muitas vezes noites mal dormidas a pensar no vosso negócio. A pensar em soluções. Pensar em formas de conseguir impactar e ser diferentes no mercado e conquistar novos mercados e crescer a empresa. Agora, de repente, vocês têm aqui um aliado. Vocês têm alguém que vocês têm onde esmiuçar a informação. Ele vos consegue ajudar naquilo que vocês precisam. Só precisam treinar-vos para saber lidar com ele. Aqui a máquina está-nos a ensinar, mas nós estamos a ensinar a máquina, mas a máquina também está-nos a ensinar. E é aqui que o ser humano ainda tem algumas particularidades muito interessantes. É porque toda uma comunidade mundial está a aprender com o ChatGPT a como chegar mais longe, a como acelerar os seus processos de informação e de acesso à informação, e como implementar muitas novas soluções. Agora imaginem que os vossos concorrentes, vocês têm 5.000 empresas que fazem o que vocês fazem a nível nacional. 4.000 delas estão atrás dessas soluções e as outras 1.000 não estão. O que é que vai acontecer daqui a 1 ano? Ou daqui a 2 anos? Já pensaram? Como é que vão estar aqueles 4.000 que se agarraram a estas novas ferramentas e que as 1.000 que ficaram no formato tradicional? Portanto, é isto o mundo que temos, não vale a pena nós rodearmos mais. É este o mundo que nós temos e esta é que é a realidade que nós temos. Muito bem. Espero que tenham gostado da resposta que o ChatGPT vos deu sobre esta questão. Vamos então aqui continuar. Mais soluções. Mais soluções. Eu vou pedir, Karina, eu vou-te pedir aqui uma ajuda. No grupo que criamos para para o webinar, por favor, vais partilhar aquele conjunto de soluções de inteligência artificial para ficarem com o link. Está bem? Por favor. Muito bem, temos aqui algumas soluções. Eu vou entrar aqui um pouco no detalhe de cada uma delas. Um corretor ortográfico excelente, languagetool.org. Portanto, nós temos os nossos conteúdos criados pelo ChatGPT, mas o ChatGPT é uma base de dados mundial, tem muitas palavras em brasileiro, tem muitas expressões que muitas vezes estão ligeiramente, podem ser afinadas. Muito bem, agarramos naquele conteúdo, copiamos o conteúdo do ChatGPT, pomos aqui no Language Tool e ele vai nos dar a correção ortográfica do bom português. Excelente solução. Excelente solução. Também para evitar aqueles erros ortográficos e algumas falhas na comunicação que nós que escrevemos já olhamos para aquilo tantas vezes, já não estamos a ver o erro e ele aqui detecta e assinala rapidamente. Depois, eu quero trabalhar fotos de perfil. Fica aqui um desafio, PFP Maker, e posso... eu não sou muito bonito, mas se consigo se calhar carregar a minha foto nesta aplicação e aplicar-lhe ali uns filtros e pôr um bocadinho de cabelo e se calhar até fica um aspecto mais gentil. Portanto, tem muitas funções engraçadas, podem ser utilizadas, depende do nosso objetivo. Depois, mais uma solução muito boa e que está a evoluir muito, que é o CopyEye. O CopyEye. CopyEye não é mais do que uma versão semelhante ao ChatGPT, mas que é mesmo para criar conteúdos. Se nós pensarmos que temos conteúdos para o blog, ele pode chegar a ser a melhor solução do que o próprio ChatGPT. Ok? Conteúdos em formato de conteúdo, portanto, com aqueles parâmetros interessantes para criar bons conteúdos. Recomenda-se. Um editor de áudio, que é o próprio da Adobe, que é mesmo da Adobe, Adobe Podcast, ótimo para quem cria podcasts e quer corrigir os efeitos de ruído nas gravações que faz. Portanto, consegue aqui ter uma ferramenta que vai trabalhar o áudio e deixar o áudio com alta qualidade. E tudo, mais uma vez, com inteligência artificial. Depois temos aqui umas ferramentas de vídeo, temos aqui uma ferramenta de criação de logotipos, que é o loca.com.
design gráfico, que é o Canva, que é mais conhecido, onde as ferramentas de inteligência artificial aparecem quase todos os dias novas ferramentas, portanto, muita inteligência artificial no Canva. Um removedor de marca d'água, por exemplo, imaginem que vocês têm uma imagem que tem uma marca d'água, vocês gostariam muito daquela imagem sem a marca d'água, a inteligência artificial vai imaginar o resto da foto sem a marca d'água, vai eliminá-la de todo. E devo-vos dizer que eu tenho aqui poucos, tenho aqui alguns, 10, 9, 10 ferramentas de inteligência artificial, mas todos os dias aparecem em ferramentas que vão substituir esta melhores ou equivalentes, algumas com uma ferramenta, um acesso gratuito, que dá para fazer o que nós pretendemos, outras que só a pagar é que nós temos a ferramenta, mas também a ideia e a informação que fica aqui como sugestão é não vamos querer fazer tudo. Vamos nos focar naquela ferramenta que parece melhor servir para nossas necessidades e vamos explorá-la, desenvolver, percebê-la e evoluir com ela. E não estar só, portanto, aqui a querer experimentar tudo o que aparece, uma altura que a informação vai nos criar aqui um overclocking, vamos crashar. É muita informação. Vamos nos focar nas melhores e também serve este webinar, por exemplo, é claro, como podem imaginar, estes que estão aqui já foram muito filtrados, já foram testados, já vos consigo aconselhar sobre eles. Muito bem, vamos ver termos um pouco mais visualmente mais completo. O corredor ortográfico é muito simples, eu colo a informação, estou na versão PT, colo a informação, mando avançar e ele faz uma correção do texto e palavra a palavra eu clico em cima e ele sugere melhor a solução. É muito bom, esta ferramenta é muito boa. Continuando, isto é uma solução também de trabalhar imagens, portanto, ele tem uma versão aqui gratuita que eu posso carregar uma imagem de perfil para minhas redes sociais, por exemplo. Há quem ainda esteja a negligenciar muito a questão da foto do vosso perfil, ou com óculos escuros, ou uma imagem pequenina na praia, ou numa festa, no meio de uma festa e tudo. Não façam isso, trabalhem o vosso perfil, a vossa imagem. Estou a ver, por exemplo, ali o Joaquim Sousa, o seu fundo tem aquela imagem com o fato e tudo, é uma imagem, uma fotografia trabalhada, é isso que vocês devem fazer. Foquem-se em criar imagens de perfil de qualidade. Às vezes imagens estão muito escuras, não tem necessidade disso. Esta própria ferramenta pode trabalhá-la, mas tenham fotos profissionais. É o conselho que vos dou, porque isto faz a diferença no momento que a pessoa vai clicar em vários perfis que lhe aparece. Se a imagem não for uma imagem, às vezes é algo... Nós temos uma formação que falamos sobre o neuromarketing, e nessa formação há uma questão que nós trabalhamos muito, que é os primeiros, os micromomentos. Micromomentos são aqueles instantes de segundo em que a pessoa decide se vai clicar naquele perfil ou naquela página ou não. O que é que consegue levá-lo a clicar? A foto. Porque a foto é um micromomento. O cérebro olhou, incentivou-se ou desincentivou-se totalmente a clicar através da foto. Portanto, é algo que muitos de nós negligenciamos. Aqui está o CopyEye, portanto, é uma ferramenta muito boa para o blog, recomendo testarem, além do ChatGPT. É muito friendly também e é muito boa a trabalhar. Portanto, recomendo utilizarem. Olá, eu sou a Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda, a sua assistente virtual que vai ajudá-lo a conhecer o portal de negócios Business Point e levar a sua empresa para um próximo nível. Com um simples registro vai ter disponíveis várias ferramentas de visibilidade e divulgação do seu negócio. Muito bem. Vocês ouviram aqui a Fernanda falar. A Fernanda falou aquilo que eu escrevi, não é? É uma solução, portanto, recomendo explorar esta ferramenta também. O que há de interessante é que eu depois começo a pensar na aplicabilidade disto. Como é que eu vou utilizar isto?
Nada melhor do que um ser humano com emoção, com envolvência, a falar e realmente a transmitir uma mensagem. Mas agora pensem noutra coisa. Hum, eu tenho disponibilidade para fazer isso, eu tenho perfil para fazer isso, eu tenho ferramentas para fazer isso, eu tenho tempo para fazer isso. Porque não utilizar uma ferramenta destas? Imaginem, por exemplo, eu estou a pensar num negócio, um negócio, por exemplo, porque não um negócio de tecnologia, em que é necessário explicar, fazer tutoriais para ensinar os utilizadores, os clientes, a utilizar aquela tecnologia. Eu posso facilmente criar uma sequência de vídeos deste, em que é explicado em modo vídeo os passos que a pessoa deve dar, portanto, os momentos em que a pessoa deve dar. É claro que eu trabalhar o editais de vídeo, posso ter um momento em que a Fernanda fala, mas depois ter um momento de vídeo da ferramenta ou da solução. E posso criar um tutorial completo. Posso criar aqui um curso que é dado nesta ferramenta. Um, e depois, aquelas ideias que eu não tive ainda, mas que vocês se calhar já estão a ter, já estão a pensar, onde é que eu posso usar este tipo de ferramentas? Portanto, é um universo, é um mundo de soluções. Agora, quem quiser ser altamente tecnológico, está na vanguarda da tecnologia, também pode criar a sua publicidade através de um vídeo destes e divulgá-la. Ok? Aqui estamos a falar de uma figura, de um avatar, que é portanto, é uma imagem gravada que depois eu escrevo um texto e ele vai falar o texto que eu escrevi. E vejam que o português dela está muito correto. É um português bom, percebe? Agora vejam aqui outra ferramenta mais engraçada. Eu não acho muita graça, mas vou mostrar mesmo. Que é eu carregar uma imagem, de um jeitoso, e depois pô-la a falar. Não é tão engraçado, mas já há soluções que eu já vi agora que estão muito mais aperfeiçoadas do que esta. Ora, vejam. Olá, o meu nome é Pedro Martins e sou o vosso formador de marketing digital. Espero que ao fim do dia de hoje estejam mais aptos para criar soluções digitais para impulsionar os vossos negócios. O que é que eu fiz? Carreguei uma foto, não é? Eu não consegui a magia da foto ficar mais bonita, é o que é. Mas o que é facto é que a própria máquina colocou a falar. Agora já, depois disto, estamos a falar que talvez tenha uns 3, 4 meses que isto foi feito. Depois disto já encontrei soluções que a expressão do rosto é igual, captam a mim o meu timbre de voz e é o meu timbre de voz. Algumas delas, eu se olhar para o lado, ele corrige, a inteligência artificial corrige e o meu olhar não desvia. Já evoluiu, estamos a falar de 3, 4 meses. Portanto, isto está a aparecer todos os dias coisas novas e aperfeiçoar. Também pus aqui a Rita. Olá, eu sou a Rita Ribeiro e sou a sua gestora de cliente na plataforma de negócios Business Point. Vou ajudá-lo a melhorar toda a informação da sua empresa, de forma a torná-la mais atrativa para novos clientes. O que eu noto de evolução é que a expressão está mais perfeita, a boca mexe de uma forma mais perfeita, já evoluiu, já há evoluções. Isto que vocês estão a ver já é a fase passada, está bem? Já evoluiu bastante. E agora imaginem as vossas cabecinhas, o que é que nós podemos desenvolver mais com estas soluções, está bem? Muito bem, vamos continuar. Branding. Vou fazer a minha marca, vou criar o meu logotipo, quero um logotipo. O que é que eu faço nesta aplicação? Loca.com. Eu mal entro, eu pergunto o nome da minha empresa. Eu digito o nome da minha empresa. Logo a seguir, ele vai-me pedir qual é a atividade que a minha empresa desenvolve. E eu vou digitar a atividade que ela desenvolve. A seguir, vai-me mostrar uma quantidade de logotipos para perceber o que é que eu gosto. Se eu gosto de coisas mais clássicas, coisas mais arrojadas, com mais cores, com menos cores, seleciono. E depois ele me pede mais uma solução e eu clico. A partir dali ele já me começa a dar logotipos feitos para eu começar a escolher. Eu começo a escolher o logotipo que ele criou, inteligência artificial. Depois me dá uma possibilidade de eu começar a ajustar aquele logotipo. Eu escolho, por exemplo, no desenvolvimento deste logotipo, escolhi esta roda, entretanto não gostei, cliquei no ícone, outros ícones, mostrou-me uma infinidade de outros ícones para eu ajustar. Depois o ícone, não gosto do tom cinza, posso pô-lo para o dourado, não gosto do tom, as arestas estão muito coisa que é. Eu não percebo nada de design. Nós não percebemos nada de design, nós sabemos o que gostamos, não é? Nós sabemos quando olhamos, agrada-nos ou não nos agrada. E esta ferramenta permite nós criarmos o nosso logotipo completo. E depois, ainda mais, não menos interessante,
é que eu depois posso salvar em todos os formatos que eu quero. Em formatos para cartões de visita, em formatos para portanto, uma placa do tamanho de um prédio, um formato para o meu site, em formato, portanto, todos os formatos, até 16 formatos diferentes, ele permite eu salvar a ferramenta logo, através de um pagamento, claro, que não é nada de extraordinário. Se eu contratasse um, eu estou aqui a deixar alguns designers tristes, mas é verdade, se eu contratasse um designer ficava muito mais caro. Okay? E demorava muito mais tempo. E não tinha o meu cunho. E aqui permite. Vejam a evolução, e quando nós falamos que a inteligência artificial está a tirar empregos e a destruir muitas profissões, é verdade. E é verdade a um ritmo alucinante. Eu tenho uma sobrinha que está a terminar a faculdade no curso de línguas. Ela já sabe que a profissão dela nunca vai ser línguas, porque ela sabe que essa profissão vai desaparecer completamente. Já sabem, os próprios professores, todos sabem já, mas tem que cumprir o curso, ela tem que terminar a faculdade. Portanto, esta é a realidade que nós estamos a encontrar, e a disrupção no mundo e a evolução do mundo está mesmo rápida. Está muito rápida. Agora muito mais. Portanto, este é capaz, 2022 e 2022 e 2023 é o ano com mais, com rampa de evolução mais acentuada desde a história da humanidade. Okay? Muito bem. Vídeos. Vídeos. Isto, o vídeo, não podemos deixar passar de forma alguma. Temos o CapCut. CapCut tem uma particularidade, que é uma aplicação desenvolvida pela empresa, pelos chineses que criaram o TikTok. Eles próprios criaram esta ferramenta, que é para a edição dos vídeos e as pessoas trabalharem os vídeos. CapCut é muito intuitivo, é talvez a aplicação mais utilizada, principalmente pelas camadas mais jovens. Vejam a dificuldade desta solução. Eu que percebo muito de design, ou de multimédia, ou de marketing, não é? Percebo muito, ou estava a brincar, portanto não percebo absolutamente nada. Entro numa plataforma destas, vejo vários modelos de vídeos feitos. Entretanto, a única coisa que eu fiz foi fazer uma filmagem de um vídeo meu, ou encontrar um vídeo que me interessava integrar. Vejo das soluções que aqui estão disponíveis, por exemplo, clico nesta, por exemplo, interessou-me esta, aparece-me este quadro. Este quadro diz só editar este vídeo. A forma como as letras aparecem, a forma como é a transição dos slides, está tudo feito. A única coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui, colocar o nome destas letras para o título que eu quero, mudar, fazer o upload do vídeo que eu quero que substitua este, modificar só aquilo que realmente, isto é ao nível do utilizador, quase da primária. Okay? E eu posso salvar isto num formato que eu quero, e eu tenho um vídeo de branding para a minha marca. Portanto, isto é a evolução que nós temos em termos de utilização e dificuldade do utilizador. Continuando. Canva. Canva. Acho que Canva, não há quem não tenha ouvido falar do Canva. É a ferramenta talvez mais utilizada no mundo do marketing digital. As empresas utilizam, as singulares, pessoas particulares utilizam, as crianças na escola já utilizam. Já há cadeiras que dão no Canva, que falam no Canva. Depois há a versão gratuita, que eu uso muitos destes templates, semelhantes àquele do vídeo, para criar uma publicidade minha, ou há a versão paga. Mais uma vez, na versão paga, há a absoluta caixinha de Pandora, e eu tenho soluções incríveis para explorar. Ok? Muito bem, tenho como veio, por exemplo, aparece aqui no Canva soluções que vão desde criação de documentos, a quadros brancos, apresentações como esta apresentação que está a passar e feita no Canva, publicações para redes sociais, vídeos, quase todos os formatos de design gráfico estão aqui previstos, portanto, e com a facilidade que eu vou usar templates feitos, modifico alguma coisa e tenho uma solução profissional, praticamente profissional. Ok? Continuando, vou-vos só dar aqui um exemplo muito simples. Eu escolhi este template, vou até fazer aqui uma publicidade de consultor imobiliário. Escolhi esse template, acho interessante. Entretanto, mudei o texto para aquilo que eu quero.
Escolhi aqui uns links aqui das redes sociais. Entretanto, carreguei a minha imagem loiro e espadudo, portanto, carreguei aqui, está ótimo. Epá, e depois ainda tenho uma dificuldade que é, mas agora como é que eu vou encaixar esta imagem neste meio? Clico em cima da imagem, na opção de editar imagem, tiro-lhe o fundo, inteligência artificial, o fundo é tirado com inteligência artificial, ele percebe o que é pessoa e o que não é pessoa e tira exatamente aquilo que não for uma pessoa. Se tiver uma outra pessoa aqui atrás e vê-se o braço, ele vai perceber que o braço não é dela e vai tirar. Percebem? E vejam, depois eu ajusto aqui os textos e eu tenho aqui uma solução. Muito bem. Chegamos aqui ao momento em que eu anunciei ali portanto, aqui no grupo do WhatsApp que criamos, que tínhamos algo muito interessante para partilhar com estes empresários aqui presentes. Muito bem. É uma solução ótima e eu vou pedir que seja a Karina. Karina, tu queres falar um pouco sobre esta solução? O que é que nós temos aqui tão magnífico para apresentar aqui aos empresários presentes? Olá Pedro, obrigada aqui pela passagem de tempo, digamos assim, e obrigada aqui a todos os que nos estão a ouvir. Eu vou-te dizer honestamente, eu estava aqui completamente embranhada em todas estas ferramentas e estava a aplicar tudo e a ver quais é que eram estas possibilidades que realmente apanhaste-me desprevenida. Mas então, já que tenho aqui a palavra para falar, eu gostava de dizer aqui a toda a plateia que realmente o Pedro Martins aqui com a sua plataforma Business Point, com a sua empresa de alfaiata da web, com os seus conhecimentos como formador, como programador e com todos os seus conhecimentos aqui na área do marketing, nós temos aqui a possibilidade de fazer formação. Portanto, no seguimento destes conteúdos que o Pedro já começou a aprofundar, digamos assim, temos aqui o marketing digital, que é o primeiro curso que nós vamos lançar numa série de cursos de formação ligados às competências digitais, digamos assim, para empresários, para pessoas em idade ativa que estão, portanto, com a sua atividade por conta própria, por conta de outrem, portanto, temos que estar em idade ativa, temos aqui a possibilidade de fazer formação certificada pela TGERT, portanto, a DEATOR é a entidade formadora certificada e como tal, trabalhamos, portanto, de acordo com os padrões da qualidade que a própria TGERT assim obriga e, portanto, esta formação de marketing digital terá 25 horas, será na modalidade B-Learning, isto quer dizer que teremos sessões síncronas, em modo online, à distância, e teremos formação presencial também. Portanto, Pedro, se me permites, deixa-me então aqui apresentar quais é que serão os módulos. Portanto, serão 9 módulos em que teremos aqui o aprofundamento destas tendências e de quais é que serão estas aplicações, quais é que são estas ferramentas mais viáveis para os nossos, para o trabalho do marketing digital, para o trabalho do marketeer, digamos assim. Portanto, num segundo lugar, no módulo 2, irão ser aprofundadas um pouco a história, como aplicar, qual é que é a ferramenta mais, qual é que é o canal de comunicação mais adequado de acordo com a nossa estratégia. No terceiro módulo, realmente planear e publicar, vamos então, o Pedro irá ensinar como é que se faz aqui a calendarização das ações de formação, das ações de marketing da tua empresa, quais é que serão as ações mais indicadas, com as ferramentas certas e nos canais certos, entender aqui no módulo 4 o neuromarketing, a influência do marketing, portanto entender como, porquê, também entender no módulo 5 como utilizar o copywriting e o vídeo, portanto a importância deles na divulgação, no marketing, na estratégia da tua empresa, como criar um e-book, que é importante para quem presta serviços, ok? Para quem tem aqui esta questão, como o Pedro inicialmente, portanto, apresentou, passar conteúdo é importante, cada vez mais é fundamental que nós passemos o nosso conhecimento como uma forma de credibilização dos nossos conhecimentos e da nossa presença no mercado.
portanto, criar uma marca no Instagram. Esta, então, é a ferramenta, conforme os dados que o Pedro mostrou, é a ferramenta, é o canal de comunicação mais aceitável, portanto, esta que será o foco. No módulo 7, o SEO e o e-commerce, portanto, entender como é que podem trabalhar estas ferramentas em prol do meu negócio, se aplica, se não se aplica. No módulo 8, o tráfego orgânico versus o tráfego pago, ok? Quais é que são as mais-valias e como é que poderemos pôr estes dois tráfegos a trabalhar em função dos nossos objetivos e do nosso orçamento, digamos assim, também. E por último, e não menos importante, aqui eu entender o Web 3.0, portanto depois o Pedro irá aprofundar outras webs, nomeadamente o 4.0, e as comunidades digitais, a importância das comunidades digitais aqui no marketing digital. Pronto, aqui de uma forma muito rápida, a falar aqui sobre os conteúdos. Então, existe de facto aqui uma modalidade, um incentivo do IFP, que é uma medida chamada Cheque Formação Mais Digital, em que permite que cada participante possa receber portanto, uma retribuição no valor de até 750 euros em formação realizada, certificada por entidades certificadas, no âmbito das competências digitais. Portanto, é digamos, um plafond que está disponível de 12 em 12 meses, até 2025, em que é o próprio, o candidato que vai até o IFP Online a solicitar o reembolso do valor da formação já realizada. Portanto, existem duas formas digamos assim, de começar já aqui a canalizar esta verba disponível pelo IFP em prol dos meus conhecimentos, do desenvolvimento da minha formação na área digital. A primeira é concorrer já utilizando o nosso login da Segurança Social para entrar no IFP Online e fazer já uma pré-candidatura, ok? Em que o IFP vai já autorizar previamente que o próprio, portanto, quem se candidata realize essa formação. Vocês têm que colocar uma série de informações, uma série de documentos e a candidatura fica aprovada. Depois do participante realizar a formação, submete os restantes documentos que são solicitados, nomeadamente o certificado da formação final, digamos assim, a fatura recibo, para ver ressarcido o valor do seu investimento, que já foi aprovado em fase de candidatura. Ou, portanto, entrar em modo de candidatura já quando a formação estiver realizada, ok? Portanto, quando a formação já estiver realizada, já com o certificado na mão, digamos assim, já com a fatura paga, é submeter o processo completo e aí o IFP analisa e faz o reembolso automaticamente, ok? A diferença é que uma fica cativa, digamos assim, fica aprovada e fica cativo o valor em prol daquele beneficiário, e a segunda é que é analisada e, se de acordo com os parâmetros definidos pelo IFP, estiver tudo em conformidade, portanto, é feito o pagamento ao próprio, ok? Isto, portanto, temos aqui o requisito que é formação para pessoas em idade ativa, têm que estar a trabalhar por conta própria ou por conta de outrem, podem ser empresários em nome individual, ok? E é o próprio, ao abrigo da sua candidatura individual, que vai ser ressarcido de valor de formação que ele próprio pagou para a sua conta de IBAN, ok? Portanto, não é aplicável, portanto, por exemplo, faturas em nome da empresa. Portanto, estas são as propostas que nós iremos desenvolver. Em primeiro lugar, o marketing digital com 25 horas, de seguida o plano de e-marketing com 50 horas, logo de seguida a gestão de conteúdos digitais de 25 horas e, por último e não menos importante, a gestão da presença empresarial nas redes sociais com 50 horas. A ordem pode-se alterar de acordo com o interesse também dos participantes. Acrescentar ainda que nós temos já a primeira turma com fase de candidaturas em aberto, portanto temos previsto iniciar a formação dia 18 de setembro, portanto numa modalidade pós-laboral. Isto quer dizer que as sessões presenciais, as sessões à distância online síncronas serão a partir das 18 horas e a formação presencial será em horário diurno ao fim de semana, portanto ao sábado, pelo menos uma sessão presencial para, de facto, aqui a consolidar conhecimentos e também estreitar aqui laços portanto, e tirar o que tem de melhor da formação presencial.
Portanto, todos aqueles que estão aqui nesta webinar irão receber a informação detalhada sobre os documentos que são necessários do procedimento, quais é que são os requisitos. Vamos então enviar também aprofundadamente aqui os conteúdos do marketing digital, as sessões, a calendarização da formação, e quem tiver interesse, temos aqui todo o gosto também de esclarecer todas as questões e receber as vossas inscrições. Ainda, e por último dizer, Pedro, desculpa, dizer que a sessão presencial irá decorrer de acordo com o grupo, com a localidade de residência das pessoas dos grupos de formação. Portanto, tendo pessoas da zona de Lisboa, iremos fazer a presencial em Lisboa, tendo pessoas da zona de Santarém, aqui do distrito, realizaremos em Santarém, da zona do Porto realizaremos no Porto, portanto, e por aí fora. E pelo Portugal inteiro, digamos assim. Muito obrigada, Pedro, pelo teu tempo, e obrigada a todos por me ouvirem. Fantástico, Karina, obrigado. Acho que foi bastante esclarecedor. Portanto, no fundo, é dizer que conseguem ter aqui formações a custo zero. Ter estas formações a custo zero, uma vez que os preços permitem, pelo menos, talvez fazer 2 destas formações, já permite ter um reembolso total. Portanto, não deixa de ser bastante tentador, e assim sim, este é o doce que nós temos para oferecer no fim desta, é dizer que podem fazer formações completas, com muito conteúdo, com muita parte prática e, no fundo, um acompanhamento, e a custo zero. Portanto, a custo zero. E ainda quero também só dizer aqui, esclarecer as questões do Hélder Nogueira, que as sessões à distância serão na plataforma Moodle da Deator, que, portanto, como entidade formadora certificada, deve, portanto, gerir aqui uma série de padrões de qualidade, e, portanto, será na plataforma da Deator. E as presenciais, como estava a dizer, vai ser em função do local de residência das pessoas. Se estiver desempregado, tem acesso a reembolso? Não. Portanto, esta medida em específico é destinada apenas a pessoas em idade ativa, ok? Portanto, tem obrigatoriamente que para ser alvo de reembolso, tem que estar a receber rendimentos por conta de outrem próprios, tem que ter atividade aberta, digamos assim. Portanto, existem outras medidas do IFP para desempregados, que poderei esclarecer, Hélder, se tiver interesse. Fantástico. Pronto, olha, conseguimos ultrapassar 9 minutos da hora prevista. Meu Deus, estou preocupado já. Isto é a tal história da pontualidade, mas só me resta agradecer a presença de todos. Foi fantástico ter-vos aqui connosco. Terminamos assim, desta forma, este webinar. Ficaria muito feliz de saber que estão a aplicar, que estão a testar as ferramentas, que realmente trouxe mais valor para as vossas estratégias da empresa, e que, sim, e que o caminho é daqui a um ano voltarmos a falar e vocês estarem noutro patamar, já a dar vocês cartas aqui nesta área do digital. Muito obrigado a todos. Termino desejando, portanto, aqui uma boa semana. Setembro está aí para vingar, para crescer. Não se esqueçam, o marketing digital é o futuro. Não podemos deixá-lo. Seja qual for a nossa atividade, desde que tenhamos necessidade de atingir um público, temos que caminhar neste coisa. É um prazer ter-vos aqui, e então assim nos despedimos, desejando uma excelente semana, um excelente setembro e sucesso para as vossas vidas. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Excelente webinar. Pedro. Obrigado a todos. Obrigada, até à Grandes próxima. conteúdos. Obrigado, boa tarde, Pedro. Fantástico. Parabéns, Pedro. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado e uma boa tarde para todos. Excelente, claro. Ok. Até breve. Até breve.